Cenário tem renovação após o resultado das eleições de 2022. O ex-governador e senador eleito Camilo Santana vai figurar como um dos principais atores, como um dos protagonistas do novo ciclo político que começa a partir do dia 1º de janeiro de 2023. O ex-governador eleito senador Camilo Santana vai ter influência junto ao governo federal e vai atrair apoio e atenção de outros políticos no Ceará. As informações agora com Carlos Alberto. O resultado das eleições de 2022 abre caminhos para a renovação na política do Ceará, com um sobe e desce de lideranças que estiveram nos palanques do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva e do presidente derrotado Jair Bolsonaro. Entre Lula e Bolsonaro, o ex-presidenciável Ciro Gomes parou no meio do caminho. Não assumiu publicamente voto no petista, ficou isolado e agora redefinirá com as lideranças nacionais do PDT os seus rumos políticos. Diferente de Ciro, o ex-governador e senador eleito Camilo Santana do PT será o principal personagem da política do Ceará pelos próximos 4 anos. Camilo, ao lado do governador eleito Eumano de Freitas, se torna protagonista no cenário estadual por ter conquistado no primeiro turno uma vitória com Eumano de Freitas ao governo do estado. E no segundo turno, ha regimentado forças para ampliar a votação de Lula no Ceará. O protagonismo de Camilo Santana vai além da divisa do estado do Ceará, porque com o mandato de senador terá papel importante nas articulações do governo federal com o Congresso Nacional e também com os governadores do Nordeste. Camilo irá liderar um novo movimento que passará pelo fortalecimento do PT, atraindo a adesão de muitos prefeitos e, provavelmente, deputados estaduais e federais. O destino de Ciro Gomes definirá ainda os caminhos a serem adotados pelo ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio. Terceiro colocado na disputa ao governo do estado, Roberto alimentou conflitos com as lideranças estaduais do PT, saiu de cena após o primeiro turno e, a exemplo de Ciro Gomes, ignorou o chamado do Comando Nacional do PDT para apoiar a candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva. Roberto espera a poeira baixar para avaliar com um grupo que o acompanhou na campanha eleitoral quais passos irá adotar rumo às eleições de 2024. Com informações dos bastidores políticos, Carlos Alberto. Para muitos, Beto Almeida, a ressaca passou. Para outros, é hora de administrar os resultados das eleições, redefinir rumos e plantar sementes para o futuro. Como bem disse o Carlos Alberto, o ex-governador e senador eleito Camilo Santana será certamente um dos principais atores, um dos protagonistas mesmo nesse novo cenário político que começa a ser construído a partir da posse do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva no dia 1º de janeiro de 2023. Mudanças que estão a caminho e que fazem parte da rotina política do país e de um estado como no caso o Ceará. Exatamente, Luciano. Olha, o presidente reeleito aí para o terceiro mandato, Lula, obteve quase 70% dos votos válidos no Ceará no segundo turno. Isso, naturalmente, reflete o fortalecimento de lideranças que estiveram à frente da campanha do petista aqui no estado do Ceará, a começar pelo senador eleito Camilo Santana, pelo governador eleito Eumano Freitas, mas também de nomes que estão hoje na retaguarda, vamos dizer assim, desse processo, como o próprio senador Cid Gomes, que no segundo turno, sim, entrou para valer também na campanha do presidenciável Lula, hoje eleito para o terceiro mandato, da própria governadora Isolda Sela. O que isso significa? Significa dizer o seguinte, que essa correlação de forças, naturalmente, ela vai passar por uma mudança. Não é apenas uma acomodação, é uma mudança mesmo. Eu diria que pela primeira vez o PT, que foi parceiro nos últimos 16 anos do PDT, assume o protagonismo em toda a sua amplitude, em toda a sua gestão. Então, o ex-governador e atual senador eleito Camilo Santana é o grande vitorioso. Ele é a grande liderança que emerge de todo esse processo, Luzinor. O senador Cid Gomes e todo o seu grupo vai ter importância? Claro que sim, até porque se empenharam, mas logicamente que não terão nessa mesma proporção dos ganhos e dos valores, na escala de valores da política, por exemplo, que passa a ter o senador Camilo Santana. O que importa ainda bem, é bom que se diga, é o seguinte:
é que eu vejo que nesse caso específico, essas lideranças, muitas vão precisar se reinventar, precisar se reformular, mas principalmente o estado do Ceará ganha, porque no pacto federativo que o presidente Lula promete, que é uma convivência mais harmoniosa com os estados e com os municípios, é óbvio que o Ceará, a gente espera que tenha um papel de destaque, uma relação muito melhor, menos conflituosa e, portanto, com mais retornos em investimentos e benefícios para os cearenses. Então, é uma expectativa muito positiva. Você faz referência ao senador Ciro Gomes, que é do PDT, e ele foi às redes sociais para dizer o seguinte: outra vez o Nordeste demonstra força de um povo que não aceita retrocessos. Quem traz detalhes sobre essas declarações, a manifestação de Ciro Gomes, é o repórter Sátiro Salles. O senador Ciro Gomes, do PDT, comemorou a vitória do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva e disse que, com o resultado das eleições, outra vez o Nordeste demonstra força de um povo que não aceita retrocessos. Para Cid, venceu o Brasil, que respeita as instituições e tem um apreço pela democracia. Cid se engajou logo após o primeiro turno à campanha de Lula na disputa contra Jair Bolsonaro. A nota, publicada pelas redes sociais, destaca ainda que agora é a hora de seguir em frente, porque o resultado das eleições nos mostra que temos um Brasil para reunir e reconstruir. A expressiva votação do líder petista no Ceará levou o senador do PDT a enaltecer o papel desempenhado pelo governador eleito Eumano de Freitas, pela governadora Isolda Sela e pelo senador eleito Camilo Santana. Parabéns, Isolda, Camilo e Eumano, e boa sorte ao Brasil e a todos os brasileiros e brasileiras. Nós somos uma só nação, disse Cid, ao citar que, ao ser eleito pela terceira vez, Lula teve 2.173.309 votos, a mais do que o adversário. Com informações dos bastidores políticos, Sátiro Salles. Com essas palavras, o senador Ciro Gomes, que já tinha dado demonstração de proximidade com o presidente Lula, vai ser uma das vozes ativas no Senado favoráveis ao governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Lula deixou claro, Luzenor, que vai fazer todos os esforços para montar essa base de apoio dele no Legislativo, no Congresso Nacional e aqui no caso do Ceará, Eumano, com a necessidade também, lógico, de fazer essa extensão dessa boa convivência para a formação, para a manutenção dessa base aqui na Assembleia Legislativa. Isso significa dizer o quê? Que no âmbito nacional, no Congresso, o presidente Lula vai ter o desafio de atrair o PDT. Atrair o PDT, que lançou a candidatura de Ciro Gomes no primeiro turno e decidiu apoiar ele, Lula, no segundo turno. O presidente do partido, o Carlos Lupe, entrou de cabeça, embora Ciro Gomes tenha prestado aquele apoio protocolar. Mas não é isso que interessa agora. O que interessa para a base do presidente Lula é exatamente ter o PDT dentro do seu bojo, do seu arco de alianças, de partidos que vão lhe dar a sustentação necessária para um governo que promete ter uma oposição, dizendo, muito renitente, uma oposição mais à direita e muito mais, vamos dizer o seguinte, organizada do que ele enfrentou em governos anteriores. Então, não é à toa que ele tem que estender a mão e sinalizar para o PDT. E aí é importante, sim, esse papel, por exemplo, que o senador Cid Gomes terá no Senado. Uma casa, inclusive, em que o bolsonarismo fez a maioria de parlamentares reeleitos nesses 27 que foram reeleitos agora nestas eleições. E nessa agenda das eleições, Beto, tão entusiasmado com os votos na região Nordeste, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, antes da posse ou antes do Natal, fará um giro pela região Nordeste, Beto? É o que ele está avaliando, Zenô. O próprio presidente Lula disse que quer fazer essa viagem de 2 dias à região Nordeste para agradecer a votação que ele recebeu aqui dos eleitores, que não foi coisa pouca não, viu? Olha, ele superou o presidente Bolsonaro em todos os 9 estados da região Nordeste. Foram 69,34% dos votos válidos contra 30,66% dos votos válidos dados a Bolsonaro aqui na região. Lula, em números, ele recebeu, sabe o quê? 22 milhões e meio de votos nesse segundo turno em todos os 9 estados da região Nordeste, e o presidente Bolsonaro recebeu 9 milhões e 900
1.000 votos aqui para a região. E ele pretende visitar pelo menos 3 capitais, viu, Luciano? Fortaleza está no roteiro, Fortaleza Beto? está no roteiro, Salvador está no roteiro e Recife também está no roteiro. E ele quer vir acompanhado de 3 mulheres. 3 mulheres que tiveram protagonismo, que o ajudaram no segundo turno. Vamos lá. Janja, primeira dama. Não, a Janja é protocolar, ela já vem. Eu digo mulheres que realmente... Simone Tebet. Simone Tebet. Isolda Sela. Não, mas Isolda tá aqui, né? Marina Silva, tá? Que foi eleita deputada federal por São Paulo. E a senadora Elisiane Gama, que é do Cidadania do Distrito Federal, que o ajudou. Então ele quer trazer essas 3 mulheres acompanhando ele nesta viagem aqui para a região Nordeste. Ele tem feito discursos, Beto Almeida, dando ênfase bem forte mesmo à presença das mulheres na campanha, à valorização das mulheres, uma sinalização de que no governo que começa no dia 1º de janeiro de 2023, as mulheres que representam maioria entre os brasileiros vão receber sim esse tratamento com essa deferência na gestão de Lula. E Luciano, ele exatamente isso, além de querer e anunciar que pretende que seja um ministério mais técnico, menos político, no sentido de que a indicação não pode ter apenas peso político, mas ele quer também uma representação considerável, não vou dizer equitativo, como o Mano pretende aqui, de 50% da composição de mulheres, mas ele quer ter uma presença, uma base forte de mulheres nesse ministério. E é algo importante, sim, porque ele provou claramente aí a importância e o papel feminino, o papel de mulheres políticas neste segundo turno da campanha do Lula. A gente fala sobre as eleições de 2022 como desdobramento do sentimento dos brasileiros, tem sempre repercussão e novas manifestações. O empresário Beto Sturdat, um dos mais entusiastas apoiadores do presidente Jair Bolsonaro, foi às redes sociais para reconhecer a legitimidade da vitória de Luiz Inácio Lula da Silva e disse em mensagem aos funcionários, amigos e correligionários que a eleição passou e que é hora de empresariar e seguir a vida. Meus amigos, meus executivos, meus funcionários, meus colegas de trabalho, passou a campanha, passou o momento Bolsonaro-Lula e acabou o Lula vencendo. O que é que nos cabe? Nos cabe agora começarmos a imaginar um outro lado, como nós vamos continuar a pensar. Esse aí que é o grande segredo. Como é que nós vamos dar a volta por cima sem mudar o nosso pensamento da ética, da moral, do conhecimento, do cidadão? Pode ser que venha coisas boas. Pode acontecer. De repente, um toque de mágica, teremos um grande ministério. Pode ser que o Lula use a sua cabeça inteligente para fazer esse momento bom para o Brasil. Eu continuo sendo de direita, pelas suas convicções do Bolsonaro, que ele é aquilo que ele apresentava para nós. Mas não quer dizer que eu não acredite no futuro do Brasil. Eu acredito no futuro do Brasil, porque eu acredito em mim, acredito em você, acredito no conjunto do pensamento. Vamos para frente. Amanhã é outro dia. Vamos para frente com calma e sabedoria. Essas estão entre as palavras do empresário Beto Sturdat, que ao longo da campanha vestiu a camisa do presidente Jair Bolsonaro e numa postura de bom senso, Beto Almeida, de reconhecimento ao verdadeiro valor da democracia, fala sobre as expectativas sobre esse novo ciclo sem desmontar, sem desmanchar, sem mudar as convicções políticas e ideológicas que o acompanham. É exatamente isso, Luciano, que é interessante nesse ponto de vista do empresário Beto Sturdat. Ele se considera um homem de direita, tem valores políticos e ideológicos de direita, mas soube virar a chave rapidamente. Reconheceu o fim do processo eleitoral, reconheceu a legitimidade do processo, a forma como foi concluída, a vitória do Lula e principalmente dizer o seguinte, que agora o momento é de empresariar. Ele é um empresário e ele entende que não dá para ficar exatamente no mimimi, sofrendo, naqueles momentos de sofrência pelo que passou, é girar a chave, como ele diz, levantar a cabeça e seguir em frente. É esse o recado principal que eu vejo nessa ida dele às redes sociais, é mostrar o seguinte, que ser político é exatamente ter esse sentimento, essa capacidade de analisar rapidamente o cenário e entender que a vida continua. É isso aí.
Final da nossa conversa aqui no Bate-Papo. A você, Beto, um bom feriado. A gente está de volta amanhã aqui no Jornal Alerta Geral. Você, ouvinte internauta, uma boa quarta-feira. Uma boa quarta-feira a todos. Até amanhã.